Então, como eu estava dizendo, e eu acredito que você estava me ouvindo, você é muito bem-vindo e você chegou num momento muito especial. Se você chegou hoje pela primeira vez, eu tenho que te dizer que infelizmente você perdeu as 3 primeiras semanas dessa série. Hoje é o 4º sábado, o último sábado dessa série, Muito Prazer Sexo. Mas não fique muito triste, você pode assistir pelo YouTube, acessa lá a fanpage do Área Mais no Facebook, e lá tem todas as mensagens postadas, então é só entrar lá e assistir. Se você ainda não curtiu a nossa fanpage, a gente está com quase 1000 likes, então a culpa de a gente não ter chegado em 1000 ainda é sua. Entra lá, curte e fica por dentro de tudo que acontece, vai saber das novidades, dos eventos, programações, vai poder assistir as mensagens que você perdeu, compartilhar com algum amigo, enfim, ser abençoado também virtualmente. Curte a gente no Instagram lá, segue a gente no Instagram, no Twitter, você vai ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, beleza? Como eu disse, então, hoje estamos na última mensagem dessa série e já tratamos de alguns assuntos bem polêmicos, ou pelo menos que despertam, assim, emoções, despertam posições diferentes. Nas 2 primeiras semanas nós falamos a respeito de alguns mitos que existem, que são construídos a respeito de sexo e também a respeito de casamento. Mitos que a própria igreja, a igreja cristã, uma igreja como essa, as igrejas que se denominam evangélicas ou mesmo cristãs, mitos que essas igrejas construíram ao longo de séculos de história a respeito desse assunto, a respeito de sexo, a respeito da relação entre sexo e casamento, de que maneira essas duas coisas se relacionam. Conversamos sobre esses mitos, conversamos também sobre mitos que o mundo, que as pessoas em geral, não necessariamente cristãs, mas qualquer pessoa, mitos que são reproduzidos no mundo também a respeito desses assuntos. E nós tentamos ajustar um pouco a nossa visão à ideia que Deus tem a respeito desses assuntos. E na 3ª semana, na semana passada, não eu, mas o pastor Felipe compartilhou um pouco com vocês a respeito da guerra dos sexos, né? Desse conflito que a gente vive nos nossos dias entre machismo e feminismo. Afinal de contas, quem tem razão, quem é que manda nessa história? E ele nos conduziu a uma reflexão muito profunda a respeito do verdadeiro sentido de ser homem, de ser mulher, dos papéis que cada um tem. E claro, a relação, a maneira como nós entendemos essa relação vai afetar diretamente a maneira como nós entendemos o sexo entre homem e mulher. E hoje, para a gente fechar a nossa série, a gente tem um desafio bem grande de falar a respeito de um tema que nos nossos dias, no nosso tempo, tem se tornado frequentemente um tema também de embate. Especialmente entre cristãos evangélicos principalmente, e as pessoas que se identificam dessa maneira. As pessoas que têm um estilo de vida homossexual. E aí também, não só homossexual propriamente, mas qualquer tipo de identificação de gênero que fuja do que tradicionalmente se convencionou em chamar homem e mulher. Então, tem os transexuais, tem outras maneiras, né, em que as pessoas, como as pessoas se identificam a partir das suas escolhas, a partir do que elas entendem, às vezes, ser mesmo a sua própria natureza em relação a gênero. E por que falar a respeito disso? Porque nós temos percebido, de fato, a existência dessa guerra, desse conflito, especialmente nós que somos cristãos, você que já é parte de um movimento como esse, de uma igreja evangélica. Nós temos sido constantemente confrontados e chamados a nos posicionarmos, darmos opinião a respeito desse assunto. Afinal de contas, é legítimo ou não é legítimo uma pessoa ter um estilo de vida homossexual? É legítimo ou não ela cultivar um relacionamento dessa natureza? De que maneira a igreja se posiciona? Como nós, como cristãos, devemos nos posicionar? Como devemos tratar essas pessoas? Elas devem ser, afinal de contas, aceitas ou não num ambiente como esse, no ambiente de uma igreja. E por isso o nome dessa mensagem de hoje, que vocês provavelmente viram nas redes sociais, que é um nome que eu não sei pronunciar, ok? Então, mas é um aceitos ou aceitas, mas em vez do O ou do A, um X. Porque a ideia era realmente incluir todo mundo e fazer você pensar, será que ele vai falar que essas pessoas então são aceitas normalmente e nada precisa mudar na vida delas? Será que a igreja agora se tornou uma igreja inclusiva e trata esse assunto dessa maneira? Como será que eles vão abordar esse tema? Como será? E mesmo antes de eu chegar aqui para
pregar essa mensagem para vocês. Muitas pessoas já me procuraram, algumas pessoas conversaram comigo e falaram, mas o que vocês quiseram dizer com esse nome? Qual foi a real intenção? Teve gente comentando posts no Facebook, com textos bíblicos enormes, para justificar a sua posição. E a nossa intenção era simplesmente fazer você vir até aqui e nos dar a oportunidade de compartilhar com vocês, de fato, como nós pensamos e de que maneira tratamos esse assunto tão importante nos nossos dias. Eu acho que o vídeo está ok? Dá para passar agora? Então vamos assistir o vídeo e depois eu continuo. Amor. Amor, Maite. Amore. Remen. Em casa, eu passei por um momento que eu tive que contar que eu estava namorando a Mayra. E aí sofri muita repressão. Minha mãe me bateu, me xingou das coisas mais horríveis possíveis. Enfim, eu sofri um ato tão grande de preconceito que eu nunca pensei da minha própria família. E minha mãe disse uma coisa assim que não gostei e foi bem doído. Primeiro foi que ela falou que me odiava e segundo falou que o Deus dela não era o mesmo que o meu. Realmente, o Deus dela não era o mesmo que o meu, porque o meu Deus é um Deus de amor e não é um Deus que fica com preconceito, é um Deus que aceita todo mundo. Por exemplo, eu tenho umas amigas que antes que eu mencionei pra ela nem sequer queria falar com ela por gay, ela achava que era de minha mãe. Aí, assim, ela não falava. Aí quando eu fui falar pra ela que eu sou gay, ela tomou um choque, ela não imaginava. E ela sempre foi contra, porque ela é evangélica e tem aquele conceito de igreja. A gente nunca chegou a brigar por isso, porque ela me respeitava, ela me tratava como ela tratava qualquer os outros amigos, apesar dela não aceitar muito bem. E eu a respeitava assim como eu respeito os meus outros amigos. E isso tornou a gente mais próximo. Eu já podia conversar com ela sobre algumas coisas pessoais que eu não podia contar para ela antes. E assim, se as pessoas tentarem se conhecer melhor, tentar esquecer esses pequenos detalhes que não faz muita diferença para a vida do outro, tentar se conhecer melhor, eu acho que as pessoas criam uma empatia melhor pelo outros. E eu creio que o respeito e o amor seja o fator mais importante para que a gente viva bem, porque como a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja protestante, enfim, qualquer outra religião diz que Deus é amor, então vamos agir com amor e agir com respeito, porque respeito está super relacionado ao amor. Amor. Amor, Maite. Amore. Remen. Mais amor. O meu Deus é um Deus de amor. Quando a gente ouve isso especialmente de quem ouvimos, a gente automaticamente, provavelmente, se você já é de igreja há muito tempo, você fez essa associação. Peraí, mas o que significa de fato servir a um Deus de amor, crer num Deus de amor? Será que isso significa que então, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu ouvi dentro da igreja, a minha maneira de pensar que foi construída a partir de ensinamentos que eu ouvi na igreja, será que isso estava errado? Será que o fato de eu crer sim num Deus de amor deve mudar a minha maneira de crer, de me posicionar? Talvez. É sobre isso que nós queremos falar hoje. E eu quero começar pensando justamente nessa ideia de que Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, é um Deus de amor. O que isso significa? O próprio Deus se definiu assim. Se você lê a Bíblia, você encontra uma declaração: Deus é amor. O apóstolo João escreveu isso. Mas você lê uma série de outras coisas na Bíblia também, além disso.
E eu quero começar hoje, introduzir essa mensagem, olhando para um texto, também do apóstolo João, logo no capítulo 1 do seu evangelho, verso 14, algo que ele diz a respeito de Jesus. João está apresentando o assunto do seu evangelho, e ele diz logo de cara no capítulo 1 do seu evangelho: eu vou falar a respeito não de um tema, não de uma filosofia, não de uma doutrina religiosa, eu vim aqui para falar a respeito de uma pessoa. Eu vim falar a respeito de alguém que eu vi, alguém com quem eu andei, uma pessoa que eu vi tocar outras pessoas, curar outras pessoas, fazer milagres, uma pessoa que se revelou como sendo o próprio Deus. Eu vim falar sobre Jesus. E no verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, ele afirma o seguinte a respeito de Jesus: nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito, ou seja, do Filho único, vindo do Pai. Cheio de quê? De graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. E sabe que cara isso tinha? Sabe qual era a imagem dele? Sabe de que maneira ele expressava essa glória? Sendo completamente cheio de graça e de verdade. Não apenas graça, mas também não apenas verdade. Não 50% graça e 50% verdade. Não graça com alguns e verdade com outros. Não fazendo acepção de pessoas, mas sendo completamente cheio de graça e de verdade. Jesus não precisou abrir mão da verdade para se revelar gracioso. Jesus não precisou abrir mão da graça para se revelar verdadeiro. Ele sendo Deus, e sendo Deus, sendo também amor, porque Deus é amor, ele revelou esse amor, manifestou esse amor na vida de todas as pessoas a quem ele tocou, com quem ele falou, sendo cheio de graça e de verdade. E eu penso que muitas vezes nós entramos em conflito em assuntos como esse e outros, porque nós escolhemos tratar alguns assuntos somente com graça, quando nos é conveniente, e em outros momentos escolhemos tratar outros assuntos somente com a verdade, quando nos é conveniente fazer assim. E talvez você veio para cá hoje com uma carga, um conjunto de conceitos, talvez de preconceitos, talvez de convicções mesmo, arraigadas já dentro do seu coração, da sua mente, a respeito desse assunto que nós estamos tratando. Mas talvez você nunca tenha parado para fazer essa avaliação. Será que, como Jesus, as minhas posições, as minhas convicções têm se baseado igualmente em graça e verdade? Ou será que eu tenho zelado pela verdade com todo o meu coração, com fervor, mas me esquecido de ser gracioso? Ou o contrário, tenho escolhido ser gracioso, tratar as pessoas sempre com graça, mas me esquecido da verdade. O meu desejo nessa noite é não dar nem um passo sequer além disso. A minha oração tem sido: Deus, me ajude a ser o máximo que eu puder parecido com Jesus, para que eu trate qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer assunto com graça e com verdade. Porque esse é o amor. Quando a Bíblia diz Deus é amor, ela não está dizendo Deus é um Deus só de graça, e ela também não está dizendo Deus é um Deus só de verdade. Ela está dizendo que Ele se revela no perfeito equilíbrio entre graça e verdade. E quando eu penso assim, eu penso que nós, cristãos, especialmente você que já é parte de um movimento assim, de uma igreja, se identifica como um discípulo de Jesus, precisamos pensar a respeito de uma coisa: que se nós fizéssemos o que Jesus fez, em vez de ficarmos tanto tempo discutindo a respeito das coisas que Ele disse, o nosso mundo já seria bem diferente.
Porque muito mais do que falar, e Jesus falou muitas coisas, mas ele viveu aquilo que ele dizia. Ele mostrou nas atitudes de amor que teve em todo o tempo em que esteve nesse mundo, quem ele era, o seu verdadeiro caráter. E a autoridade do seu ensino estava justamente nisso. Quando ele termina de pregar o seu sermão, a sua pregação mais famosa, o Sermão do Monte, o comentário do evangelista é de que as multidões que o ouviram estavam maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade, diferentemente dos mestres da lei, os fariseus, os religiosos. E essa autoridade estava justamente no fato de que havia perfeita coerência entre o discurso e a prática. E muitas vezes, e eu me incluo nisso, nós os cristãos temos nos preocupado tanto em falar a verdade, nos posicionarmos publicamente em nome da verdade, e para isso discutimos, e para isso fazemos congressos de teologia, para isso vamos para seminários e temos discussões intermináveis, mas nos esquecemos de fazer o que Jesus fez, nos esquecemos de amar. E aí o nosso discurso, que muitas vezes é sim correto, é verdadeiro, é legítimo, está credenciado pelas Escrituras, perde toda a autoridade. E as pessoas simplesmente não querem mais nos ouvir. Porque independentemente do que você está falando, ser verdade ou não, se não vem acompanhado de autoridade pela vida que você vive, pela maneira como você trata as pessoas, não faz sentido. As pessoas não se importam em saber o quanto você sabe antes de saberem que você se importa. Elas precisam saber primeiro que você se importa, para se importarem com o que você tem a dizer. E esse é o nosso desafio como cristãos. E pela graça de Deus, é o desafio que nós vamos enfrentar hoje. E como esse é um assunto bem difícil, pelo menos nos nossos dias, como esse assunto tem gerado muitas controvérsias e embates, eu resolvi que eu não vou pregar sozinho hoje. Convidei um amigo que entende mais desse assunto, o nome dele é Paulo, ele já morreu faz um tempo, mas topou. Eu vou te pedir um pouco de paciência hoje. Talvez você não seja muito acostumado a ler a Bíblia. Talvez você nunca tenha aberto uma na sua vida. Geralmente a gente lê trechos curtos, 1, 2, talvez 5, 10 versículos aqui no sábado. Conversamos a respeito deles. Mas hoje eu vou ler bastante. Porque eu prefiro que você ouça o que nós temos a dizer do autor original e não de mim. Porque se você ouvir de mim, você pode sair daqui simplesmente dizendo, não concordo. Não significa que mesmo ouvindo do autor original, você precise necessariamente sair daqui dizendo, concordo com tudo. Mas eu quero que você saiba de fato o que nós pensamos e por que pensamos, não porque eu estou dizendo, mas porque nós acreditamos que essa é a palavra de Deus, foi essa a maneira que Ele escolheu para se revelar, e você ouviu dele mesmo. Ok? Mas eu vou te pedir mais uma coisa. Ouça até o fim. Porque pode ser que no início e talvez até a metade mais ou menos, ou um pouco mais até do que isso, você se ofenda, você discorde, você queira começar a jogar coisas, objetos que você tenha nas mãos aí em direção a esse palco. Se você sentir vontade, tudo bem, mas se você jogar de verdade, pode ser que a gente tenha um problema. Mas espera até o final. Espera para ouvir o final, porque, como eu disse, nós cremos num Deus que é graça e verdade. Talvez você comece a ouvir algumas verdades que te incomodem, mas espere a parte da graça chegar, ok? Então eu vou ler para vocês um trecho do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 de Romanos. Romanos, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, a uma igreja que estava, obviamente, situada na cidade de Roma. E como uma igreja situada na cidade de Roma, era uma igreja que estava situada na capital do mundo da época. A maior cidade, a cidade sede do império dominante do mundo na época.
E os historiadores, não só a Bíblia, mas os historiadores, até mais do que a Bíblia, dizem que nessa época Roma era uma cidade de costumes, de uma moralidade extremamente depravada. As pessoas faziam o que bem entendiam, os cultos aos deuses pagãos eram cultos permeados por prostituição, por sacerdotisas cultuais. As pessoas não tinham nenhum tipo de restrição a respeito do que podiam ou não fazer. Um cidadão romano poderia livremente abusar de um não cidadão, fosse ele homem ou mulher, ele poderia manter relações sexuais com ele, poderia abusar das mulheres que não tinham status nenhum naquela época. Um contexto provavelmente de mais depravação, de mais confusão em termos morais do que o contexto em que nós estamos hoje. E é para uma igreja situada nessa cidade, nesse contexto, que Paulo escreve o que escreve. Ok? Então tenha isso em mente enquanto você ouve. O furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e por isso foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão, que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por imagens baratas vendidas na feira. E então Deus se pronunciou. Se é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. E não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso. E passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. Uma loucura total. E então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer a Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram, mulheres com mulheres, homens com homens. Pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Uma vez que eles não se importaram em conhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos, caluniadores, cheios de inveja, violência, brigas, trapaças. Fizeram da vida um inferno. Olhem para eles. São maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável. Mestres em criar meios de destruir vidas, revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus e não se importam. Pior ainda, premiam quem faz as piores coisas com eficiência. Paulo está falando a respeito das pessoas em geral, das pessoas com quem aquela igreja convivia no contexto da cidade de Roma, todo tipo de gente. E a humanidade então caiu num abismo cada vez mais fundo. Agora, presta atenção nisso. Mas, se você pensa que está num nível mais elevado, de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios erros.
Mas Deus não é enganado facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros, apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que, por ser um Deus tão bondoso, Ele o deixaria livre de obrigações? É melhor pensar direito, desde o princípio. Deus é bom, mas não é bobo. Por sua bondade, Ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Não há como escapar. Rejeitar Deus ou fugir dele é como jogar lenha na fogueira. Um dia o fogo intenso e alto, o julgamento justo e ardente de Deus, irá queimar para tudo. Não se engane, porque no fim todos terão o que merecem. Vida de verdade para quem age do lado de Deus, e fogo para quem insiste em viver como bem entende, pela lei do menor esforço. Se você age contra a sua natureza, irá se destruir, não importa a sua origem, sua criação ou formação. Mas se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. Nesse caso, também não importa a origem ou a formação. Ser judeu não é garantia automática de aprovação, e ele diz isso porque na igreja, naquela época, havia uma disputa entre os judeus e os não-judeus. Os judeus se consideravam os herdeiros das promessas, das bênçãos de Deus, o povo escolhido de Deus, enquanto os não-judeus eram vistos como inferiores, menores, menos dignos. Você pode ler nos nossos dias, para o nosso contexto, traduzindo isso como evangélicos ou não evangélicos. Fica um pouco mais difícil para a gente. Ser evangélico não é garantia automática de aprovação. Deus não se orienta pelo que os outros dizem ou pelo que você pensa. Ele tem os seus critérios. Se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas, se você peca de modo consciente, isso é outra história. O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo se você não faz o que Ele manda. Praticar, não apenas ouvir, é o que faz diferença para Deus. E se é assim, aonde isso nos leva? Será que nós, judeus, ou será que nós, evangélicos, estamos em situação melhor que os outros? Na verdade, não. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, evangélicos e não evangélicos, membros da Terceira Igreja Batista, jovens do Área Mais, começamos todos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvida sobre isso. Não há ninguém vivendo como deve. Nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos erraram o caminho. Todos estão vagando sem rumo. Ninguém está vivendo de maneira correta. E eu não creio que há quem consiga. A garganta deles é como um túmulo aberto e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano. E emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Está claro que esse texto não representa o que Deus diz a respeito dos outros, mas o que diz sobre nós, a quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só realça a nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. Mas agora, há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos
os que creem nele? Pois nisso não há diferença entre nós e eles. Uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores, e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano, Deus resolveu fazer isso por nós. Por pura graça e generosidade, decidiu acertar nossa situação com Ele, um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que nós fôssemos. E Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui são duas coisas. Primeiro, há algo que nos une. Há algo que nos iguala. Independentemente da sua história, das suas opções, da sua escolha sexual, da sua identidade de gênero, das suas ideias, crenças, filosofias, atitudes, pensamentos, palavras. Há algo que nos iguala. E o nome desse algo, é pecado. O pecado coloca todo mundo no mesmo saco. O pecado me impede de me considerar melhor do que você. E o seu pecado te impede de se considerar melhor do que eu. O pecado nos coloca numa situação em que o que nós mereceríamos de Deus seria simplesmente a sua ira, a sua justiça exercida sobre nós, por ser um Deus santo e por nós deliberadamente termos escolhido viver distantes dele, com as nossas próprias escolhas, os nossos próprios caminhos, nossa própria maneira de pensar e de agir. Quando nós entendemos isso, nós perdemos completamente o direito de julgar, nós perdemos o direito de criticar, nós perdemos o direito de comparar, porque simplesmente não há como nos colocarmos em posição de julgar alguém, se estamos na mesma posição. O pecado nos une. O pecado nos torna diante de Deus iguais. Mas há algo que nos distingue. Há algo que faz uma separação. Diante de Deus, todos nós, pecadores, carentes da sua glória, da sua graça. Mas há um momento, há uma escolha, há um caminho que estabelece uma distinção. E esse caminho é a fé em Jesus Cristo. No momento em que você decide crer nele, independentemente da sua história, das suas escolhas, da sua opção sexual, das suas atitudes, pensamentos, filosofias, ideias, você se distingue dos demais. Não porque de imediato você se tornou melhor do que eles. Não porque por decidir crer em Jesus, tudo na sua vida de um instante para o outro foi magicamente resolvido. Não porque você deixe de ter a condição de pecador. Mas é porque você entende que pode ser alvo da graça. Você tem um contato com a verdade, essa verdade te condena, mas você descobre a graça que salva. No momento em que você passa a viver por fé, no momento em que você entrega a sua vida para Jesus, aí sim há uma distinção. E essa é a única distinção que Deus enxerga. Ele enxerga essa distinção. E no momento em que essa distinção acontece, no momento em que essa separação acontece, como Paulo diz, começa uma mudança radical de vida. Uma nova história começa a ser escrita, mas não é uma história que é escrita por mim, não é uma história escrita por uma igreja, por uma religião, por um conjunto de regras ou valores. Mas é uma história escrita pelo próprio Jesus na minha vida, porque eu decidi segui-lo, porque eu decidi servi-lo, porque eu decidi crer nele e confiar a ele a minha vida.
Esse Deus que se revela como um Deus de amor. Por ser um Deus de amor, é um Deus perfeitamente gracioso e perfeitamente verdadeiro. Talvez o maior pregador que existiu no último século, um homem chamado Billy Graham, um americano, está bem velhinho hoje, tem 90 e poucos anos, de vez em quando ainda aparece dando uma entrevista, uma mensagem curta. Esse homem levou milhões de pessoas a conhecerem Jesus e a crerem nele. Ele tem uma frase que eu adoro, eu queria que você pensasse a respeito hoje. Ele diz assim: o papel do Espírito Santo é convencer. O papel de Deus, julgar. O meu papel, amar. Esse é o meu papel. Se eu tentar ocupar o lugar de Deus, se eu tentar fazer o papel do Espírito Santo no lugar dele, não vai funcionar bem. Porque eu estou na mesma condição, pecador. E não fosse a graça de Jesus revelada a mim, que me levou a crer nele, decidir render a minha vida a ele, o meu destino não seria bom. Mas essa graça está disponível. Essa vida está acessível a nós. Pelo que ele fez. Por quem ele é. Eu quero terminar hoje fazendo uma simples pergunta a você. Como eu disse, a palavra de Deus falaria por ela mesma hoje, eu não preciso me estender muito. Mas eu tenho uma pergunta. Independentemente de você ser um cristão ou não, independente de que lado dessa disputa sem sentido você está, independentemente de você ter a opção sexual que tem, você é bem-vindo aqui, você é aceito entre nós. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que o amor requer? O que esse amor requer de mim e de você? O que esse amor, revelado em Jesus, requer de nós? Na hora de agirmos, na hora de falarmos, na hora de tratarmos as pessoas. O que o amor requer? Um amor que não é apenas graça, isso é fato, mas um amor também que não é apenas verdade. O amor perfeitamente equilibrado entre graça e verdade. O amor revelado em verdades às vezes duras e difíceis de engolir, mas também revelado numa ação de um Deus que fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. O que esse amor requer de você? E na hora que você escolher se posicionar, na hora que você resolver falar com alguém a respeito desse assunto ou de qualquer outro, na hora em que você, como um cristão ou não, decidir como pensar, como agir a respeito desse assunto ou de qualquer outro, experimente agir com base na resposta a essa pergunta: o que o amor requer de mim? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós na pessoa de Jesus, não apenas para nos trazer o contato com a verdade. E o Senhor disse isso, o Senhor disse: eu sou a verdade, eu sou a verdade. A verdade não é uma ideia, é um conceito, mas a verdade é uma pessoa, é o Senhor mesmo. O Senhor se revelou dessa maneira: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas obrigado também, Deus, porque ao enviar Jesus, o Senhor permitiu que Ele nos revelasse, juntamente com a verdade, a tua maravilhosa graça. A graça que liberta, a graça que restaura, a graça que perdoa, a graça que salva, a graça que nos tira dessa condição de condenação por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, pela nossa maneira de viver que desonra o Senhor. A graça que nos leva à santidade, a graça que nos leva a te conhecer e viver para te tornar conhecido. Obrigado, Deus, por essa graça. Obrigado porque essa graça um dia me alcançou, com todos os meus erros, os meus pecados, as coisas das quais me arrependo de ter feito, falado, pensado. A tua graça me alcançou, a tua graça me restaurou, e todos os dias eu sou desafiado pela tua graça a me tornar
mais parecido contigo. E eu sei que essa verdade, essa graça já alcançou muitos e muitos corações que estão aqui nessa noite. Mas talvez, Deus, haja jovens aqui hoje que se veem confrontados pela verdade e ainda não tiveram uma verdadeira experiência com a graça. Ainda não conheceram de fato o Senhor, quem Tu és. E por causa disso construíram falsos conceitos a respeito do Senhor, a respeito de Deus. E consequentemente também falsos conceitos a respeito do sexo, da sua própria sexualidade. O que eu peço hoje, Deus, é que o Teu Santo Espírito toque cada um dos corações, revelando-se como o Senhor de fato é, verdade e graça, e que nós possamos agir com base nisso, agir conduzidos pelo Teu amor, um amor que nos conduz à verdade, que nos revela a verdade, mas que nos chama a viver na graça. Permaneçam com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração, encerrando essa mensagem, encerrando também essa série. Nós passamos 4 semanas aqui conversando a respeito de assuntos que confrontam, que em alguns momentos até nos incomodam. E talvez na sua vida você, durante esses dias, talvez hoje, talvez nas últimas semanas, você se viu nessa posição, sendo confrontado, talvez se sentindo até um pouco acusado, com um peso sobre você, porque você olha e diz, puxa, eu não estou conseguindo viver de acordo com esse padrão, eu não tenho conseguido viver uma vida de santidade, eu tenho feito escolhas que hoje eu entendo que não são as melhores, que não combinam com o verdadeiro plano de Deus para a minha vida, mas eu quero mudar. Eu quero essa mudança para mim, eu quero ter esse encontro com a graça de Deus e ser restaurado, transformado. Eu quero que a minha maneira de pensar e, consequentemente, a minha maneira de agir sejam ajustadas à palavra de Deus, para que eu viva a vontade de Deus para a minha vida e deixe de me sentir culpado, deixe de me sentir envergonhado, condenado pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes. Se esse é o seu caso, se você está aqui hoje, e seja ao longo dessa série, ou mesmo nessa mensagem de hoje, você se sentiu assim, e se sente agora incomodado pelo Espírito Santo de Deus, para uma decisão, para uma postura nova, para uma nova atitude na sua vida, e nessa área sexual especialmente, eu quero te convidar a um ato de coragem. Está todo mundo de olhos fechados, mas eu sei que requer coragem dar esse passo, ter essa iniciativa, mas é muito simples. Você não vai fazer isso para mim, você vai fazer isso diante de Deus, como alguém que declara, Senhor, eu quero santidade na minha vida sexual, eu quero ter uma sexualidade que honra o Senhor, eu quero ter escolhas, eu quero ter pensamentos, eu quero ter palavras, no que diz respeito a esse assunto, que glorificam o Teu nome, que tornam Jesus conhecido para as pessoas da minha faculdade, do meu trabalho, da minha família. Eu quero me ajustar ao padrão que o Senhor tem para mim, porque eu entendi, mais do que ser certo ou errado, o Senhor tem o melhor para mim, e eu quero viver o Teu melhor. Se é o seu caso, eu vou te pedir uma atitude muito, muito, muito simples. Levante uma mão, levante uma de suas mãos, só para que eu possa ver você e orar por você, abençoar você. Ninguém aqui está te condenando, as pessoas estão de olhos fechados, eu estou te vendo, mas eu estou pedindo uma atitude simplesmente de fé e de coragem, de alguém que diz, Senhor, eu quero uma nova atitude, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida melhor. Amém, glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante a sua mão, não tenha vergonha, não tenha medo, você serve a um Deus de amor, um Deus que é amor, mas que por te amar tanto, quer levar a sua vida a ser tudo o que ela foi planejada para ser. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Renda-se a Deus. Ele te ama e Ele te aceita. Senhor, veja essas mãos erguidas, Pai. São pessoas que com coragem, com a disposição de ter uma nova postura daqui para frente, estão se colocando diante de Ti, pedindo perdão, pedindo da Tua misericórdia sobre elas. Eu peço, Deus, que o Teu Santo Espírito venha se revelar a elas de uma maneira especial nessa noite, venha encher os seus corações, venha aquecer seus espíritos,
para que eles tenham um contato com um Deus que sim, é um Deus de verdade, mas é também um Deus de graça, é um Deus que perdoa, é um Deus que liberta, é um Deus que muda, é um Deus que reescreve histórias, não importa o passado, não importa o que já aconteceu, não importa quais foram as escolhas antigas, tudo se faz novo quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, com a Tua verdade e com a Tua graça. Por isso eu abençoo cada uma dessas vidas, Pai. Eu invoco a Tua presença sobre eles. Eu peço que o Senhor os santifique, que o Senhor os transforme, que o Senhor os fortaleça para perseverarem em santidade, para tomarem uma atitude hoje, não olharem para trás, mas olharem para a Tua cruz e encontrarem na Tua cruz força para prosseguir, força para continuar sem retroceder, mesmo que venham seduções, tentações, oportunidades vindas da nossa própria natureza pecaminosa, do mundo, das amizades, que eles permaneçam firmados na rocha que é Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a razão da nossa vida. Nós te adoramos, Deus, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, só o Senhor é digno da nossa vida e por isso queremos viver da melhor maneira, para honrar, para tornar o Teu nome conhecido. Assim oramos, Deus, com gratidão pelo que o Senhor já fez e fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.